Vamos lá, irmãos, nós vamos continuar com o nosso estudo em Hebreus. Capítulo 1, versículo 6. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Nós vamos pegar hoje aqui versículos 6 e 7, tá? Ele diz assim: outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E, em verdade, quanto aos anjos, diz: que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Vamos orar. Vamos orar, pedindo a Deus bom discernimento e bom proveito aqui desses dois versículos para nós hoje, né? Pai amado, nós mais uma vez nos voltamos a Ti, Senhor, para suplicar Tua misericórdia em nos suprir e alimentar com a Tua palavra. É tão necessária para nós, Senhor. Nos faz enxergar toda vez que nos voltamos para ela, nos faz enxergar a tua vontade, os Teus desígnios e a grandeza da Tua glória. Que nós possamos enxergar aqui, nesse texto, refletido na pessoa do Teu Filho, toda a glória da Tua divindade, no Pai e no Filho, especialmente aqui revelados. Te agradecemos, Senhor, por nos dar cada dia aquilo que necessitamos, especialmente para a nossa alma. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, hoje nós temos outras duas citações. Como a gente vem estudando aqui, essa parte de Hebreus é uma série de citações do Antigo Testamento. Ele faz referência, sem citar nenhum profeta. Ele em nenhum momento diz assim, como disse Isaías ou Moisés, mas ele faz referências a textos. Alguns são mais claros, outros não tão claros. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vamos pegar uma afirmação que não é tão clara assim, a referência, tá? Quanto não a base dela. Não é tão clara assim, a que texto ele se refere de fato. Isso não muda as verdades que são apresentadas, porque elas surgem em outros textos também da palavra. Tá? Mas ele segue aqui, então, argumentando sobre aquelas coisas que ele já afirmou. Jesus é diferenciado dos anjos, ele é infinitamente superior. Então, ele vai demonstrando isso com base bíblica, como deve ser feito. Amém? O que a gente diz, bom, eu devo mostrar qual é a base bíblica que nós temos para isso. E o autor, quando escreve aos hebreus convertidos, ele faz uso disso. Vocês conhecem as Escrituras, então ele vai mencionando, olha, tal e tal escrito comprovam aquilo que nós estamos dizendo. Ou seja, que Jesus como diz no versículo 4, tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quer dizer, ele é infinitamente superior. A excelência, a glória dele, muito maior do que de qualquer outro ser, né? Até porque ele não é um ser criado, mas é o próprio Criador. Então, quando ele diz aqui, e outra vez, ou seja, no versículo 6, né? Em outro lugar,
Então ele fala outra vez por quê? Porque ele já citou algumas referências. Aqui ele faz uma nova citação. Outra vez quer dizer, mais uma vez Deus afirma determinada coisa na sua palavra, em outra passagem, em outro lugar. Mas ele não diz onde. Mas ele diz, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. O momento que ele menciona aqui é totalmente incerto. Quando introduz no mundo o primogênito, seria no nascimento de Jesus, de fato? Ao que parece, ele está fazendo uma referência ao fato, não exatamente o momento em que Jesus nasceu, mas o fato que era previamente declarado de que Jesus, né, o Emanuel, seria colocado no mundo, né? Deus, de fato, estaria conosco. Então, iria se cumprir essa profecia. Então, quando Deus faz isso, ele está revelando a sua glória e ele diz aqui que todos os anjos de Deus devem adorá-lo. Muitos entendem que aqui nós temos uma referência ao Cântico de Moisés. Se nós pegarmos nossa Bíblia com referência, e se a sua Bíblia tem referências, você vai encontrar Deuteronômio 32, 43. Mas aí nós temos curiosidade. Vai lá em Deuteronômio 32, 43. Vamos ler o que está escrito lá. Diz assim, olha. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Perceberam alguma coisa estranha? Ele diz, aqui no versículo 6, e todos os anjos de Deus o adorem. Tem isso aqui, nesse versículo? Não tem. Por que tem essa referência, então? Qual é a relação? Bom, o Cântico de Moisés aqui fala, sim, da entrada de Deus estabelecendo, através do seu Filho, o seu reino. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos. Então, inclusive, nós podemos compreender aqui que ele está falando da segunda vinda de Cristo, né? Quando ele vem estabelecer o seu reino e ele vingará o sangue, a morte dos seus servos. E sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. A gente sabe que esses fatos vão ser estabelecidos na segunda vinda de Cristo. Não foi na primeira. Mas mesmo assim, nós não encontramos aqui essa afirmação. Por que colocam isso como referência? Porque existe uma outra versão das Escrituras onde aparece sim aqui no meio, tá? E todos os anjos de Deus o adorem. É na Septuaginta. O que é a Septuaginta? Vocês conhecem? Deixa eu explicar para vocês o que é. O Antigo Testamento foi escrito em que língua? No hebraico. E o Novo? No grego. Tá, mas nós temos uma versão do Antigo Testamento escrita ou traduzida do hebraico para o grego, que é a chamada versão dos 70, ou conhecida como Septuaginta. Tá?
E nessa versão aparece essa referência, sim, nesse versículo. Acontece que existem questionamentos, tá? Dizem, eu não tenho realmente uma opinião formada, determinada a respeito disso, mas dizem que essa versão já circulava largamente e que era usada pelas igrejas e até pelos judeus dispersos ali já no primeiro século, né? Quando no ano 70 Jerusalém foi sitiada, queimada, os judeus foram dispersos e que era comum o uso do Antigo Testamento no grego. Alguns dizem que já no tempo de Jesus era usual e que várias referências que nós encontramos no Novo Testamento seguem a versão dos 70. Mas existe uma linha que questiona isso, se realmente é verdade. Alguns dizem que a versão dos 70, na verdade, foi tardia, né? que é a história. O oficial consta que escolheram 70 sábios, escribas judeus para traduzir para o grego, para constar essa versão na biblioteca lá de Alexandria. Tá? Muitos consideram essa versão espúria e realmente a gente incorre em certos riscos porque, para o judeu mesmo, o Antigo Testamento, que para eles era a Bíblia, é tão sagrado que uma das regras é que ela jamais seria usada em outra língua. Mesmo quando eles deixaram de usar o hebraico, por exemplo, no tempo de Jesus, a língua que eles falavam lá não era mais o hebraico. Jesus falava aramaico. Tem suas semelhanças, tá? Tipo, sei lá, português e espanhol. Mais ou menos isso, tá? Dá para entender, dá para a gente conversar, tem algumas palavras bem diferentes, tal. Mas já não era mais o hebraico que eles usavam. Mas as escrituras, eles mantinham na língua original, o hebraico, e eles mantiveram o ensino dele para uso religioso. No dia a dia eles falavam aramaico e até o grego, né? A gente pode ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falava, né? Ele conversava livremente com os gentios, ele falava em grego. Tá? E por isso, até no Novo Testamento, eles usaram essa língua, que era a língua universal da época. Era mais ou menos como falar o inglês hoje, né? Uma língua que serve para todo mundo se entender. Mas consideram assim, que se esses 70 homens que teriam traduzido do hebraico as escrituras para o grego, se eles fizeram isso, eles não eram tão sábios assim, eles eram profanos, porque eles profanaram a palavra de Deus. Então, isso leva muitos a entenderem que a Septuaginta é uma versão espúria e não aceitam que ela possa ter sido usada dentro ainda do próprio período da escrita do Novo Testamento. Tá? Então, fica aqui uma dúvida. Teria o autor de Hebreus feito uso mesmo da Septuaginta, ou de uma versão considerada por muitos judeus espúria? Talvez a referência... Notem que ele não afirma que a referência seja o Cântico de Moisés. Tá? Então, pode ser que ele faz uso daquilo, porque na versão hebraica, na versão grega, a Septuaginta, realmente essa afirmação está lá no Cântico de Moisés, introduzido ali.
Se fazia parte do original, não sei. Na nossa não aparece por quê? A nossa versão aqui não leva em consideração a versão da Septuaginta, mas a versão massorética, que os hebreus copiavam, né? Uma cópia fiel à outra. Eles eram muito rigorosos nisso. Então, se uma palavrinha estivesse errada, uma letrinha, eles rasgavam aquela página e começavam de novo. Eles eram muito rigorosos. Se copiou uma linha errada, então tinha limites, né, onde podia haver alguma correção. Então, se tem essa versão como sendo mais fiel aos originais. Porém, a verdade afirmada, quero ressaltar, ainda que, vamos dizer, que o autor de Hebreus tenha feito uso da Septuaginta e pegou um texto que para o hebreu, para o judeu, é espúrio. A verdade que está contida ali não é espúria. Tá? E nós encontramos em outros textos, tá bom? Mas não fica claro que a referência dele aqui, ele não diz, olha, como diz Moisés, tá? Então não fica claro que de fato ele esteja usando o Deuteronômio 32, 43 aqui para nós. Para eles não tem esse endereço todo, né? Mas é importante a gente observar que de fato, ele diz que ao Deus introduzir o Filho no mundo, essa glória devida a Deus, e no Antigo Testamento as referências são somente a Deus, o Filho ali não é citado explicitamente, a gente enxerga a revelação do Messias, sendo ele o Filho, nós vamos entendendo isso ao longo do Antigo Testamento, mas ele não é citado assim com clareza, né? A pessoa de Jesus, sempre profeticamente, não existe assim uma referência direta, objetiva com relação a ele. Porém, aqui o autor transfere aquela glória que é colocada no Antigo Testamento sempre, aquela glória devida a Deus, a pessoa do Filho. Por quê? Fica claro isso. Porque quando o Filho é introduzido no mundo, é o cumprimento da profecia, o Emanuel. É Deus conosco. A glória devida a Deus é a glória devida ao Filho. Por quê? Porque o Filho não é um simples profeta que veio ao mundo. Tá? Jesus não é um simples profeta. É justamente isso que ele está mostrando aqui. Jesus não é um simples profeta. Ele é superior a Moisés, que é o grande profeta deles. Jesus é superior até aos anjos, que são seres celestiais. E não só Jesus não é colocado no mesmo nível dos anjos, mas os anjos devem, é isso que ele está mostrando, que os anjos devem glória a Jesus, o Filho. Porque aquela glória que é direcionada, destinada a Deus, é destinada a Deus, o Pai, é destinada a Deus, o Filho. Quando ele entra no mundo, é Deus sendo introduzido no mundo, na pessoa do Filho. Tanto na primeira vinda, como vai ser, de uma maneira especial, que é a referência de Moisés aqui, quando ele voltar a estabelecer o seu reino de justiça. E onde ele vai vingar os seus. Mas a segunda referência aqui, quando a gente lê a respeito da segunda referência, nós vamos retomar um pouquinho dessa primeira, tá? Porque a segunda que ele faz no versículo 7 é com relação aos anjos.
Em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Vamos ver, isso aqui está no Salmo 104. Tá? Aqui é bem claro qual é a referência. Salmo 104. Nas escrituras judaicas, né, o livro dos Salmos é nessa mesma ordem que nós temos aqui, tá? A respeito dos anjos, ele fala no Salmo 104, versículo 4. Ele diz: faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. Nota que muda um pouquinho as palavras, né? Mas o significado o mesmo. Tá? Então, aqui nós vemos uma referência aos anjos, em contraponto ao que ele afirmou a respeito de Jesus. Quando o Filho é introduzido no mundo, a ordem é que se dê a ele a glória que é destinada a Deus, e que os anjos glorifiquem ele. Mas a respeito dos anjos, em vez de serem glorificados, a respeito dos anjos é de que eles deem glória. Então, aqui é estabelecida uma diferença muito grande entre Jesus, a pessoa a ser glorificada, e os anjos como parte daqueles que hão de dar glórias a ele. A glória que é ordenada que eles deem a Deus, que eles deem ao Filho. Porque é quando Deus está estabelecendo o seu reino. O reino de Jesus, como é chamado? Como é que a Bíblia se refere ao reino de Jesus? O reino de Deus. Se fosse outra pessoa, o reino é de Deus, mas é Jesus quem vai reinar. Mas o que ele está dizendo é justamente isso, é que Jesus é Deus, o Filho é Deus. Então, a glória de vida ao rei quando entra no mundo, né? Quando ele vem estabelecer seu reino de justiça, é voltada ao Filho, que é aquele que vem, por determinação do Pai, estabelece no reino. E aos anjos compete isso. E eles, como espíritos, né? Ele diz aqui que Deus faz deles espíritos. Qual é o sentido disso? O que é um espírito? A palavra espírito, ela pode ser traduzida como sopro, fôlego, tá? O mesmo vento. Tá? Mas algo que move. Deus usa dos seus anjos, dos seus enviados, né? Ele faz dele como vento, como algo que move as coisas. Ou seja, eles são usados a serviço de Deus. Tá? Esse é o sentido. Dos seus ministros, os ministros aqui não são os pastores, tá? Os ministros são os próprios anjos. Ele faz um fogo abrasador. Tá? A gente fala de ministro, logo pensa em ministério pastoral. Não é isso, está falando dos ministros, aqueles que executam o serviço às ordens de Deus. Então, é uma sequência daquilo que ele disse antes. Ele faz dos seus anjos, seus enviados, emissários, um vento propulsor, né, a serviço de Deus, e como ministros, ou seja, como aqueles que estão a serviço de Deus, faz deles um fogo abrasador.
Aqui parece uma referência ao exercício do juízo, da justiça de Deus, né? Eles estão a serviço, cumprindo aquilo que Deus faz, a vontade de Deus. Mas olha uma coisa curiosa. Se você voltar um pouquinho no Salmo 103, qual é o assunto ali? O estabelecimento do reino de Deus. Então aqui eu levanto uma tese. Olha o versículo 19 do Salmo 103. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então o assunto aqui é o domínio de Deus, soberania dele. E aqui sim nós encontramos: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então, aquilo que nós não temos na versão massorética, nós não temos lá em Deuteronômio 32, 43, nós temos aqui no Salmo 103, que curiosamente vem logo antes da segunda citação que nós encontramos no versículo 7. Então, talvez a referência do autor de Hebreus não seja Deuteronômio 32 na versão Septuaginta, mas talvez a referência dele seja o Salmo 103. Entendeu? Porque existe uma ordem aqui: bendigam, glorifiquem. Isso aqui pode ser traduzido de formas diferentes, né? Glorifiquem todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Então, olha o paralelo aqui entre o versículo 21 desse salmo com o Salmo 104, 4. Nós encontramos as mesmas palavras: ministros, né? Vós, ministros seus, que executais a sua vontade. Os seus ministros, dos quais ele faz um fogo abrasador. Na verdade, ele está afirmando a mesma coisa. E no versículo 20 do Salmo 103, ele está falando, sim, que os próprios anjos, eles devem glorificar a Deus, né? Apesar de eles serem seres gloriosos, né? Quando ele diz aqui, vós que excedeis em força, mas a ordem que é dada a eles, esses seres grandes, a gente comentou antes, os anjos não são qualquer coisa. São seres gloriosos, por quê? São seres celestiais, eles estão na presença de Deus. É dado a eles poder para executar coisas que o homem não tem. Num certo sentido, os anjos são superiores aos homens, concordam? Mas, aos olhos de Deus, nós temos prerrogativas e direitos e somos colocados numa condição de maior glória do que os anjos, porque apesar dos anjos serem excelentes em poder, serem grandiosos em poder, como diz aqui, estarem na presença de Deus, mas dos anjos não se diz que eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se num certo aspecto, hoje eles são mais poderosos que nós, mas eles são limitados a isso. E nós somos colocados como seres feitos à imagem e semelhança de Deus, e para quem Deus dedicou algo de especial, né? E nós temos que louvar Ele por isso. Ainda dentro do comentário que a gente estava fazendo na nossa conversa, eu mencionei no término do estudo a queda de Satanás, né? Segundo creem, Lúcifer. O que ele coloca para a mulher é a mesma coisa onde ele caiu. Olha, você pode se tornar igual a Deus. Então, aquela soberba.
pode-se dizer que o homem caiu no mesmo ponto em que Satanás caiu, né? Mas ao homem foi dado se arrepender e ser remido. A Satanás, que é um anjo caído, para ele não foi dado isso. Deus não concedeu essa prerrogativa dele ainda poder se arrepender e ser salvo, vamos dizer assim, né? Se a gente pode dizer para um anjo nos mesmos termos que para nós. Tá? Mas o que a gente vê aqui, voltando para o assunto, é essa distinção entre Jesus e os anjos. Existe uma determinação clara da parte de Deus de que os anjos são seres criados para estar como ministros, a serviço dele. O que nós podemos entender é que Deus faz as coisas, mas ele usa de pessoas, usa de coisas. Mesmo nesse mundo, a gente pode entender até essa terminologia que a gente usa, um ministro da palavra. Por quê? Quando nós estamos ministrando a palavra, nós não estamos inventando, falando alguma coisa que vem de nós mesmos, mas nós estamos levando a palavra que, na verdade, é de Deus. Então, o ministro é aquele que está a serviço de alguém. Então, o ministro de Deus é aquele que está a serviço dele. Nós, muitas vezes, somos usados por Deus. Então, estamos exercendo esse papel de ministros. Tá? Quando você evangeliza alguém, você está ministrando alguma coisa. Você está sendo usado por Deus para levar o evangelho, a palavra do evangelho para aquela pessoa. Tá? E Deus usa pessoas. Mas tem coisas que não são para o homem. Tem coisas que são destinadas a nós. Jesus ordenou que nós fizéssemos, né? Deus ordenou que nós fizéssemos. Então, quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós estamos funcionando como ministros dele. Mas aos anjos, eles têm um papel específico, especial, e de coisas que nós não podemos fazer. Então, tanto nos dias de hoje, quanto na eternidade, nós, no desfecho, a gente vê no Apocalipse um papel dos anjos, atuação. João vê vários, né, nas suas visões, ele vê vários anjos em situações diferentes, e nós vemos ali a vontade de Deus sendo executada, e os anjos sempre são colocados ali como executores das ordens de Deus, porque eles são realmente colocados como ministros de Deus, aqueles que estão a serviço dele. As aparições, as visões que os profetas têm dos anjos são ou executando algum serviço a Deus ou adorando a Deus. E as visões de João no Apocalipse não são diferentes disso. A referência de Hebreus é aquilo que ele encontra nos Salmos, os ensinos tradicionais dos judeus fiéis, né? Depois tem muita invencionice, muita deturpação dentro do judaísmo, mas dentro daquilo que era o judaísmo tradicional, enquanto fiel às Escrituras, eles criam nos anjos dessa maneira, como seres a serviço de Deus. E como seres celestiais em constante adoração a Deus. O autor de Hebreus estabelece essa diferença. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento, essas convicções, até para combater certas heresias. Né? Eu já mencionei aqui, porque existem grupos dentro do mundo religioso aí, até alguns querem se dizer cristãos, mas não são de fato, são seitas, né? Acho que colocam Jesus como sendo um anjo. Não importa, isso não pode ser aceito. Ainda que
eles colocam, não, ele é um anjo, ele é o maior de todos os anjos, mas ele é um anjo. É um ensino herético isso, tá? Porque aos anjos não é destinada a glória. Ao contrário, todos os anjos são colocados para glorificar a Deus. E o Filho, quando é introduzido no mundo, seja na primeira, seja na segunda vinda, ele vem para ser glorificado, não só pelos anjos, mas pelos homens, como diz aqui o Salmo 103, né? Todos os seus exércitos. Então, implica que todos aqueles seres criados por Deus, todos adorem ao Senhor, tá? Então, hoje, nós ficamos com esse ponto aqui, irmãos, de Hebreus 1, 6, versículos 6 e 7. E ele vai seguir com outras afirmações aqui, ainda até o versículo 14, que a gente vai progressivamente verificando, confrontando com os escritos. Eu acredito que esse do versículo 6 seja o único que possa causar algum questionamento, tá? O resto é muito claro mesmo. A referência exata. É muito fácil de identificar o texto a que ele está se referindo. Tá ok? Então, por hoje, vamos parar por aqui. Se a gente for entrar no versículo 8, a gente vai se alongar. Vamos fazer uma oração? Então, até queimando fogos lá, né?